eu passei pela transição. Aí eu me mudei, eu fui para Juiz de Fora, não me adaptei ao curso, né, eu estudei na UFJF, depois eu mudei de novo, fui para os gaúchos, não suportei aquele povo. Ai, desculpa, não me ataquem, não me ataquem, não me ataquem, Mas gaúchos, mas vocês são nem os difíceis. gaúchos que é racista, não. Sim, eles são assim. Mineiro é um povo muito mais receptivo, muito mais caloroso, muito mais amorzinho. Gaúcho gaúcho eles são muito mais fechados. Então aí eu acabei voltando. Aí hoje eu tô aqui. Sendo bonita, Assim, que em Minas sou uma coleção de coisas. Sou uma coleção de coisas. Eu carrego um monte de cruz. Algumas estão apodrecendo aí, estão caindo para trás. em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso. E algumas de vocês repetiram de ano, né? E como isso foi pra vocês? Como isso afetou vocês? Porque pra mim, eu nunca repeti de ano. E era uma coisa que eu me cobrava Nós três repetimos de ano. muito. Eu Já repeti repetiu a também, oitava Vitória? série. O que aconteceu é tipo assim, a gente sempre fica puto pelas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente não quer que aconteça, e a vida sempre mostra que devia acontecer aquilo e você tem que aguentar calado. O que acontece? Eu fui reprovada a primeira vez que eu fiz a oitava série, e aí, tipo, eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, e tipo, minha mãe sempre teve que trabalhar, tipo, desde o início da minha vida, minha mãe sempre trabalhou fora, e eu sempre fiquei em escola, creche, tipo, durante o dia inteiro. E aconteceu o mesmo com meus irmãos. E aí, tipo, pelo horário de trabalho da minha mãe, o meu horário de qualquer coisa tinha que girar em torno daquilo. E por eu não ter nenhuma escola que fosse perto para fazer o nono ano, a oitava série de novo, a minha mãe só achou o Chico Mendes. E eu tive que mudar para o Chico Mendes porque era um lugar que tinha o nono ano de tarde. E eu precisava levar meus irmãos para a escola de manhã. E eu tava, gente, extremamente inconformada. Porque eu ia para uma escola que era muito longe da minha casa. Chico Mendes, eu achava o Chico Mendes muito complicado. Ai, desceu. Desceu com qual? E o que vocês estão cochichando aí? Que diabo é isso? Prestando atenção. Já tô escutando. Vocês estavam se beijando? Esse é um romance Não, eu não sou lésbica. No caso, ele não seria hétero, ele não é lésbica, né? No caso, tipo assim, eu também ok. Mas aí, quando eu repeti, eu também fiquei muito puta, porque eu reprovei na época em História, e eu reprovei em História faltando fucking meio ponto para passar, a professora não me deu meio ponto para passar. Mentira! E aí, o que aconteceu? Quando eles falaram para eu ir... Foi no Chico Mendes? Não, foi no Zélia. Quando eles falaram assim, vai pro primeiro ano com dependência em História, a minha mãe virou para mim e falou assim, não vai não. Aí eu não fui. Aí eu tive que repetir. Aí, tipo, eu tava muito puta da vida com aquela escola, com tudo que tava acontecendo. E eu tava muito inconformada de ter que repetir a oitava série. Eu não me senti mal, tipo, por estar acontecendo isso de uma forma geral, sabe? Tipo assim, caralho, eu repeti. Porque eu nunca me cobrei com essas coisas. E minha mãe também não. Meu pai sempre me cobrou muito. Quando eu repeti, cara, parece que o mundo do meu pai desabou. Acabou. Comigo foi a mesma coisa. E aí, tipo, Comigo também foi meu pai. Só que os meus pais, eles são separados desde quando eu tinha 4 para 5 anos. Então, tipo, os problemas que eu tenho com meu pai, se eu me isolar do meu pai, eu não vou ter problema. Então, foi mais fácil de lidar na época. E eu só saí, tipo, continuei na escola, né, no Chico Mendes, continuei lidando com os meus problemas. A escola em si era meio bosta, sabe? Eu não gostava da escola e tal, mas eu acabei fazendo uma amizade lá. E no início não foi as amizades certas, não é mesmo? Não vou citar nomes, porque, né? Faz parte da Aquela... O processo. A gente vai ser processada, porque ela é amiga. namorada do meu primo. Aí... É porque ela sou eu. Aí, o que acontece? Depois eu comecei a Amiga, pera. Peraí, corta. Uhum. A Jasmine, isso mesmo. Amiga, para de pegar o cinto dos outros. Para de achar que o mundo tem você já tudo. Para com esse complexo Ué, de assim? sol, viado. nem tudo gira em torno de você. Eu vou te empurrar pra fora da bola. Nossa. Legal que a gente tá aqui fazendo piada, né? Mas, enfim, Pode isso, voltar. o processo para mim de repetir, ele foi muito
chato por causa da cobrança das outras pessoas, não por mim mesma. Eu não tava nem aí, gente. A escola pra mim nunca foi importante. Eu nunca liguei pra nada. Eu era obrigada. Não sigo esse exemplo. Nisso eu me identifico de uma forma assim grande também, porque eu não me importava tanto com a escola, mas o meu pai, ele não teve oportunidade de estudar direito, ele passava muita dificuldade quando ele estava na minha idade, meu pai passava fome quando ele era criança. Então, tipo, para ele era muito difícil. Ele não tinha oportunidade mesmo de estudar nas condições certas. Então ele via eu, né, na condição que eu tinha de ter todas as condições plenas para poder estudar de forma decente, e ele não entendia o porquê que eu estava repetindo a escola. Então, para ele, aquilo era inaceitável. Então, ele ficou muito amargo comigo em relação a isso, porque foi duas bombas seguidas. Então, assim, para ele, aquilo foi um traje, aquilo foi horrível. Mas a minha relação com meu pai piorou muito depois disso. Nossa. Então, para mim, o peso da cobrança dele em cima foi bem ruim, mas depois a gente se entendeu, se resolveu, né? Águas passadas. Mas na época foi difícil a cobrança. Eu mesmo não me importava, mas a cobrança foi grande. Minha mãe nunca ligou. Minha mãe também pra mim. Minha mãe também basicamente era assim, ela não se importava muito se eu repetisse de ano. Porque, querendo ou não, ela sabia que a mesma coisa, ela depositava as expectativas dos recursos que ela não teve em mim. Exato. É porque quando eles não têm, eles não tiveram, né? Não tiveram. Essas, como é que eu posso dizer? Oportunidade, né? Essas oportunidades de estudar e tudo mais, eles depositam em quem? Nos filhos, que são a gente. E isso também gera uma das pressões que faz a gente ter essa famigerada crise. Sim. Porque a gente está com as nossas expectativas da nossa vivência, a gente está carregando as expectativas dos nossos pais, e se bobear ainda, até os avós da gente querem que a gente seja algo que eles esperassem que os filhos deles fossem. Não sei se eu acertei o português aí não, mas vocês entenderam. Pela primeira Mas vez a ficou senhora conjugou compreensível. todos os verbos assim perfeitamente. Olha o afronte. Olha aqui, você me escuta. Daqui, para chegar aí, é 2 tapas. Se lavar o chinelo assim, vai teleguiar. Mas basicamente, o sofrer, a gente sofre, querendo ou não. A nossa realidade, o nosso sistema, a nossa sociedade faz a gente sofrer. Mas assim, eu acho que é uma coisa que eu devia colocar em mesa, assim, uma coisa que devia ficar claro para todo mundo. Eu acho que, pelo menos para mim, eu penso dessa forma. O adolescente, quando a gente entra na puberdade, é um turbilhão de emoções. Sim. E pra gente, certas coisas que não são nada demais, pra gente é o fim do mundo. A nossa relação é que, tipo, meu Deus, eu vou morri, tô ferrada. A gente tem essa reação muito exagerada das coisas. Isso é por um longo período, entre os 12, 13 até quase os 18 até. Mas com a instrução certa, com a educação certa, com alguém, se a gente tivesse realmente alguém do nosso lado, para dar uma orientação, seria muito diferente. Sim. Seria assim, o resultado seria muito mais saudável. Então eu acho que o que mais falta para os jovens de hoje em dia é instrução. E não instrução na internet, no Google, não, é instrução de alguém de dentro de casa, uma pessoa para ela se espelhar. Eu acho que o mais difícil é a gente se reinventar por nós mesmos. É reconstruir do zero. Algo que nunca foi ensinado. Eu acho que eu vou querer colocar essa parte no começo, pro pessoal não desistir de ouvir o podcast. Porque ela vai ouvir 42 minutos pra chegar agora, escutar essa mensagem, gata. Mas é assim, amiga. Eu denunciaria o canal na hora. Você passa por toda a sua tragédia pra você ter a sua vitória no final. Eu tô muito motivacional hoje, né? Eu tô um coach. Sim, mas realmente tem que ter. Ai, desculpa, Jasmine, pode falar. E eu acho que esse papel deveria ser muito feito através da escola. Só que a escola não é um ambiente para isso, aparentemente. A escola, infelizmente, o modelo dela não é para esse. Tem que ser alguém mesmo que a pessoa confia. Eu discordo muito do modelo da escola, eu discordo muito disso, de você não passar em provas. Veja bem, as provas, elas deveriam ver para medir o seu nível de conhecimento. Elas não deveriam ser, se você não sabe isso, você tá errado e você vai perder por isso. Deveriam ser para ver, olha, você fez essa prova e você errou isso. Então tá bom, vamos estudar isso, porque você precisa saber disso. Entende? Mas não, quando você erra alguma coisa numa prova, que é uma coisa negativa. E o mesmo vale para quando você repete de ano. Eu não acho justo você estudar um ano todo e às vezes você reprova numa matéria de meio você ponto. tem que fazer um ano todo de novo. Sim, mas é porque a escola, o modelo educacional que a gente tem, ele não é construtor de caráter, né? Ele é construtor de operário, ele treina as pessoas para o mundo de trabalho.
Então, E eu discordo muito desse modelo da escola. Eu acho que esse modelo de escola é falido. A com escola tem que se certeza. reinventar muito ainda. Assim, falido Ah, pro individual, né? Mas para um sistema que só quer criar gente que fique pro resto da seja vida trabalhando em máquina. fábrica, trabalhando em emprego braçal, é ótimo, porque dá certo. Sim. Mas você vê que a gente é crescida para poder fazer esse tipo de trabalho braçal e tudo, que eles estão querendo a gente como operário, mas cada vez mais você está vendo que as fábricas, as indústrias estão passando por uma metamorfose de cortar os pescoços dos operários e estão colocando máquinas para fazer os trabalhos dos operários. Isso é desde a Revolução Industrial. Isso é uma realidade desde que a tecnologia chegou dessa forma tão avassaladora. Eu acho que é uma realidade de todo mundo. Porque a nossa mão de obra é dispensável. Mas esse é o maior, para mim, é o maior problema do sistema capitalista. Ele é o assassino do individual. Ele é baseado no consumo, ou seja, a pessoa ela cresce, aí você fala para a pessoa assim, você tem que estudar para ser alguém na vida, como se você precisasse estudar para ser alguém. Você está no mundo, você não é ninguém. Exato. Você precisa Assim, estudar para ser alguém. Isso aí já está não é errado. que a questão disso tudo não é que é para você ser alguém, é para que você possa gerar estatística como as outras pessoas, que você possa gerar uma renda para o governo com os seus impostos, que você possa gerar uma renda para quem está vendendo as coisas. E é tipo assim, é para você ser um número no meio de tudo. Porque ou você gera capital ou você vai ter que comprar, entendeu? Então é baseado no consumo total. Você pensa assim, eu vou arrumar um emprego. Pra quê? Pra ter aquilo lá. Você é miserável. Você fica pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu tô nesse emprego? Porque eu quero comprar aquilo ali que é bonitinho e vai me deixar feliz. Esse é todo o plano do capitalismo. Sim. Ou você vai ser o cara que vai produzir aquilo bonitinho que vai te deixar feliz, ou você vai ser a pessoa que vai estar lá, morrendo pra trabalhar pra comprar um iPhone. Sim. O que é fudido Triste, demais. entendeu? É ridículo. Pra caramba. O capitalismo deve ser acabado e a bandeira dele deve ser aquele pinguim com a foice. Calma, Arques, chega aqui, Dede. Luta de classe aqui mesmo. Comunistas cancelados no primeiro episódio de podcast. Esse é o nome do episódio, tá? Já sabemos que bolsonarista que não tem, né? Amém também, ninguém quer. Glória a Deus. Falando Tá sobre louca. isso, né? E a crise dos 20. É verdade. Mas olha, Mas eu isso acho faz que tem. parte da crise dos 20. Mas faz parte das crises dos 20, Faz, exatamente. porque o lugar. você chega naquele momento que tu tem que descobrir o que você vai fazer da sua vida, se você vai fazer parte desse sistema, se você só vai enriquecer alguém ou se você vai procurar ser dono de si mesmo. Sabe? É muito Mas olha complicado. só, E mas pessoas mesmo que pra estão ser no meio dono termo dessa de. situação, ela tá assim, nossa, eu tô aqui. O que eu vou fazer para não chegar ao ponto que eles estão falando? Ela vai pensar nas mudanças que ela vai ter de seguir. E mesmo para ser dono de si mesmo, entre parênteses, você ainda precisa comprar. Você paga seus estudos, você tem que pagar um curso, você precisa de fazer uma Sim. faculdade, todas essas Você coisas têm precisa pagar os custos. materiais. Sabe o que Querendo ou não, você foda? percebe que você tem de pagar desde a coisa mais básica, o transporte para você chegar lá, a sua matrícula você tem de pagar, você tem de Sim. pagar Então, tudo. defendam as universidades federais, defendam o SUS, porque sem isso eu não teria O sobrevivido. Enem. Porque eu sobrevivi fora de Patinga. Eu não teria sobrevivido. Eu vivi de bolsa, eu vivi de vale alimentação, tudo da universidade. Então, assim, é um caminho muito difícil. Você lutar contra isso é um caminho muito difícil. Por isso que a maioria das pessoas elas tem que sucumbir, porque não tem jeito. Se você tiver aquela mesma visão focando nos bens, nas coisas externais, você vai morrer perecendo em relação a isso. Porque você vai ficar, caraca, eu não tenho emprego. Aí eu tenho que ganhar mais dinheiro se eu quiser ter isso, se eu quiser ter aquilo. É um ciclo constante. Você trabalha, você morre. Uma pira muito grande com eu não ter um emprego. Ultimamente eu tenho tido uma pira com isso, eu tenho sentido a necessidade de ter um trabalho pelas coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal nesse exato momento. Mas o que acontece? Eu, por mim mesma, se fosse para eu me virar comigo, eu não precisaria disso. Sabe? Tipo, por exemplo, eu tendo os meus pais por perto, a minha mãe por perto, tipo, a ajuda deles, eu não precisaria disso. Mas o que acontece? Nesse momento que eu estou vivendo agora, as coisas estão meio perdidas e as pessoas que deviam estar fazendo as coisas, elas meio que abriram a mão disso. Tipo, elas zeraram, tipo, Essas pessoas seriam quem, no meus caso? pais. E
Aí, tipo assim, eu tô começando a sentir a necessidade de correr